Boa tarde. Vamos iniciar a nossa live de hoje. Estamos com uma convidada bem especial hoje, né? Que é a professora Ruth Cavalcante, que muito me alegra, né? Tá chamando a Ruth aqui hoje, diretamente da Meruoca para o mundo. E a Ruth vai nos brindar, né, com todo um trabalho que ela tem com a educação biocêntrica. E assim, o objetivo da nossa live hoje é falar desse educador, dessa educadora biocêntrica, que o objetivo maior é levar para as pessoas, para as comunidades, para as organizações, para os ambientes, uma cultura de vida, uma cultura onde a vida está no centro, né? Assim, e dentro dessa perspectiva, né, nós estamos trabalhando com um projeto, que é o projeto Cirandando, dando mãos na caminhada, encontrando sentido para a jornada. Que é isso, né? É um projeto que nasceu aqui na Serra da Meruoca, na comunidade de São Vicente, e toda a base do projeto é por meio da educação biocêntrica. Então, a gente iniciou no ano passado esse trabalho, e envolveu 4 escolas aqui na Meruoca, onde nós estamos tendo tanto aulas online, como aulas presenciais, aqui no Portal Vida da Meruoca e na Associação Comunitária Sônia Maria. Esse projeto é uma realização do Portal Vida e da Associação Comunitária Sônia Maria. Ele vem para ter um momento de síntese na comunidade de um trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 2012, de um programa de desenvolvimento comunitário, onde a gente trabalhou a educação biocêntrica desde o começo de tudo, né? E foi criando um ambiente na comunidade que trabalhava muito essa questão do cuidado e do respeito à vida. E aí veio o programa, depois nasceram os festivais, depois nasceu a Escola Comunitária de Biodança, que tem a Zulmira Bonfim como diretora, eu sou uma diretora também, que faço parte do conselho da escola, e tem vários conselheiros que ajudam a gente nesse viés comunitário, como o Renidino, a Glauciane, a Clevandira, a Fátima Mesquita. Temos estudantes da escola que também fazem parte, como o Darlildo, que é também do conselho, a Jéssica, que é psicóloga do município e que é estudante da Escola Comunitária de Biodança. Então, esse programa de desenvolvimento comunitário, ele vem sendo cada vez mais aumentando a roda de realizações. A gente já, no festival, a gente trabalha muito com a questão da cultura local, como o boi, leiroar, toda a parte de festas folclóricas e juninas. E tem também toda uma parte que foi desenvolvida por meio de cursos, né, de aprendizagem, vários aspectos de uma cultura permanente da terra, que é a permacultura. Todo o programa de desenvolvimento comunitário, ele nasceu desse cuidado que a gente tem quando vai fazer o desenvolvimento comunitário, de cuidar dos detalhes que compõem um cotidiano comunitário. Então a gente trabalhou muito tempo a questão do mosaico, para poder cuidar do resíduo, do lixo. Trabalhou muito tempo a questão do alimento, o que comer, o que servir nas reuniões, o que servir nas festas, né? E foi criando um grupo dentro da comunidade que foi tendo ressonância, esses ensinamentos, com biodança, com o mosaico. E aí depois veio a customização de roupas, que também é, dentro da educação biocêntrica, um processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento de uma cultura que cuida para o não desperdício.
como eu posso me recriar, como eu posso recriar minha casa, meus móveis, minhas roupas, para poder eu não ficar dentro de uma ciranda do capitalismo. E aí foi nascendo, criou-se também um grupo de customização de roupas, tudo isso com os jovens da comunidade. E depois aí veio a permacultura com a bioconstrução, a gente fez algumas casas aqui dentro do Portal Vida, chalés, feitos já pelos próprios estudantes dos primeiros cursos, né, de facilitadores em desenvolvimento comunitário. E aí, quando a gente viu que durante esses 5 anos as pessoas foram treinando, aprendendo e com o tempo já estando no nível de prontidão para poder passar adiante seu estudo, então eles entraram na Escola Comunitária de Biodança, esse grupo, e aí nasceu o coletivo Portal Vida, que é um grupo de jovens que hoje dão aula dentro do projeto. O projeto é facilitado por educadores biocêntricos da comunidade, que já fizeram as formações aqui no Portal Vida, e hoje eles estão dando aula. Então não é simplesmente uma oficina de mosaico, mas é uma experiência, é um momento onde se trabalha toda uma didática biocêntrica que se estimula por meio do círculo de cultura, dos rituais, das vivências pedagógicas, das práticas, né, que aí tem a prática em si, e por meio, dentro dessa forma de dar educação, a gente tem os temas geradores, que são as 5 linhas de vivência: vitalidade, sexualidade, criatividade, afetividade e transcendência. Então esse emaranhado gostoso, essa teia gostosa e que gera uma síntese, que gera uma linda toalha de mesa, né, para embelezar o ambiente comunitário, nasceu o projeto Cirandando, que aí é dando mãos na caminhada. Porque dando mãos é assim, os saberes coletivos que foram sendo gestados, foi se juntando nessa ciranda grande para dar sentido à jornada, né? Dar sentido em quê? Por que é que a gente trabalha a biodança? A biodança é o nosso carro-chefe, né? Assim pode-se dizer. Por que trabalha a biodança? Porque na biodança a gente não quer só passar um empreendedorismo para se ganhar um dinheiro, para se ter uma subsistência. Não. O que a gente quer com esse projeto é construir sentido para a vida dessas crianças e desses adolescentes. O que é mesmo que eu gosto? Qual é o sentido da arte? Qual é o sentido de se estudar? Qual é o sentido de se fazer esse desenvolvimento dentro da comunidade? Então, as linhas de vivência que o Rolando Touro nos deixou, né, como um grande legado para a humanidade, são temas geradores dentro dessa lógica construída. E aí, assim, contextualizar o projeto é uma forma de dizer para vocês, assim, por que nós convidamos a professora Ruth Cavalcante, né? A professora Ruth Cavalcante foi minha professora, foi minha mestre, e assim, essa minha praxis vem de um lugar, e esse lugar, eu tenho um lugar de gratidão, que é a professora Ruth e o professor César Wagner, que me deram o início de tudo, e confiaram em mim, e me deram muito incentivo. Eu lembro das palavras da Ruth uma vez, me dando um abraço, dizendo assim, vai às nuvens, né, lá na Taíba, e eu brinquei com ela. Eu não fui para as nuvens não, viu, Ruth, mas eu cheguei no alto da serra. Então, assim, ontem, assim, ligar para ti, te convidar e você dizer sim, para mim enche o coração de alegria. E aí, assim, eu quero, vou ver se a Ruth já está aqui nos assistindo, para convidá-la a entrar, né? E como é que eu convido aqui? Espera aí. Eu acho que é aqui. Deixa eu ver se a Ruth já entrou. Se ela tá por aqui. Ruthzinha, entre, Ruthzinha. Melina, liguei pra Ruth, disse pra ela entrar no Portal Vida, do Instagram do Portal Vida. Seja bem-vindo, Melina, Carla, Júlia, Luciana, várias pessoas que já estão aqui com a gente.
para poder... Francisco... Ai, já chegou, muito bem. Então, assim, quem é a professora Ruth, né? Assim, porque ela foi a escolhida para brindar nessa live que fala do educador biocêntrico. A Ruth, além de ter sido a minha professora, que está aí, ela chegou, foi a pessoa que Eu já mais estou. no Brasil, que mais é, levanta desafio que eu vivi ao é sempre uma gargalhada, é sempre uma forma mais leve de encarar as coisas e sempre ia criando alternativas. Então, assim, foi a pessoa que iniciou a questão das pós-graduações em educação biocêntrica. A primeira turma, ela era estudante e era professora. Então, assim, eu fiz parte dessa primeira turma. Então, a gente fez juntos também o primeiro livro de educação biocêntrica. Hoje eles têm continuou a Ruth a desenvolver essa abordagem. Ela é do Conselho da Escola de Biodança do Ceará, e ela é a diretora, assim, tinha muita coisa para falar de você, mas assim, eu acho que eu vou priorizar ouvi-la e você poder falar para a gente sobre o que é esse reconectando, acho que caiu. Pronto, voltou. Está ouvindo, Ruth? Estou ouvindo, sim. Não sei se você está me ouvindo. Tá, você está me ouvindo, Cássia? Porque aqui está travando. Está travando. Pronto, É? melhorou. Você me dá um toque quando travar, porque aqui eu estou sentindo todo o tempo travando. Mas vamos começando assim mesmo, né? Uhum. Agradecer o convite ao Portal Vida, a você, as pessoas que estão aí junto com você, organizando essa grande ciranda. Quando você me convidou, eu disse, é capaz de ser a Lia de Itamaracá, que é a patrona desse projeto. Que a Lia de Itamaracá tem aquela música belíssima, né? Para se dançar a ciranda, fazemos uma roda, que é agora essa roda de conversa, Oh, tá damos mãos travando. com mãos, cantamos. Tá Ruth vai para pertinho agora? do Não, local. eu estou quase sentada em cima do morro. Então, bem aqui do lado, viu? Mas vamos ver até quando é que dá, né? Uhum. Então, para começar, eu acho que o título desse projeto ele é muito lindo, ele é muito nordestino, não é? Valoriza essa nossa arte cultural tão linda que é a ciranda, que Uhum. tem do Ceará nem tanto, né? Mas no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, e ela é uma característica nordestina. Então, eu acho que foi uma boa escolha
esse título para dar essa metáfora do que significa juntar mãos com mãos e cantar uma canção. Então, você já deu algumas ideias sobre a educação biocêntrica, então eu vou pegar alguns pontos que você não citou, como, por exemplo, quais são os antecedentes da educação biocêntrica, antecedentes históricos, de onde é que ela veio? Porque muitas, né? Aqui parece que já travou de novo. Está me ouvindo agora? Vai ser a conta-gota. É a internet. Mas o que pode fazer? Está ali a internet funcionando normal. Então, nós vamos seguindo, e quando parar, parece que para e volta, né? A gente dá continuidade. Então, falar desses antecedentes históricos remonta à década de 60. Muito de dizer que a década de 60 foi um salto quântico tão grande para a humanidade, né? Aqui estão avisando que já está travando de novo. Vamos seguir agora, acho que vai dar. Então, na década de 60, aconteceu no Brasil e na América Latina como um todo, um movimento da Igreja Católica, que era chamado de Teologia da Libertação. Então, a Teologia da Libertação, ela estimulava a vida em grupo, muita vida em grupo, não só dos católicos, a vida em grupo em geral. E aí foi desenvolvido a Ação Católica. A Ação Católica era um espaço para todas as expressões, todas as organizações, todas as idades. Aí tinha a JEC, eu era da JEC, Juventude Estudantil Católica, Juventude Agrária Católica, Juventude Universitária. Então, eu comecei na JEC, foi quando em plena adolescência, conheci Paulo Freire, porque o Paulo Freire era um dos assessores da JEC. E aí eu desenvolvi meu pensamento crítico a partir do conhecimento do Paulo Freire, a partir daí. Em seguida, eu entrei no movimento de educação de base. O que é o movimento de educação de base? É uma experiência, a maior experiência de educação popular que aconteceu no país. Na década de 60, no início de 64, foi quando eu entrei, mas o MEB mesmo é de 61. Essa experiência ela é muito interessante, que depois era bom vocês pesquisarem, vocês que estão ouvindo, acompanhando agora, essa experiência ela veio da Colômbia. Era um monsenhor chamado Monsenhor Salcedo, que chegou numa comunidade, assim como você chegou aí na Meruoca, que tinha um total descaso com relação à educação. E aí ele bolou essa educação através do rádio. Por isso que para mim é tão comum estar falando assim, sem estar vendo ninguém, está vendo só você. Porque eu já fui professora locutora, de 3 mil alunos sem ver nenhum. E sabendo que estava sendo ouvido, como estou sabendo que estou sendo ouvido. Aqui eu ainda leio, aqui é o que o pessoal está dizendo, mas no rádio não. Então, essa experiência da Colômbia, foi decretada uma pessoa da CNBB, da Conferência Nacional do Brasil, para ir até a Colômbia beber dessa experiência. Foi o Dom Salles, que era de Natal, foi sua experiência e trouxe. Então, a CNBB assumiu esse trabalho de alfabetização através... E o Paulo Freire era diretamente nosso assessor. Então, eu, com 21 anos, tinha, através do rádio, 3 mil alunos de uma só vez, pelo rádio. Todo orientado por Paulo Freire. Então, essa experiência aí, a gente conhece as pessoas do MEB só em chegar perto. Porque foi uma verdadeira universidade. Então, com essa experiência, eu fui me tornando cada vez mais educadora. E aí fiz a pedagogia, foi o tempo que eu comecei a participar do movimento estudantil,
seguida e presa política, tive que ir para o exílio na Alemanha. Quando eu voltei, a minha filha com síndrome de Down. E nenhuma escola aceitava. Na Europa já era da questão da inclusão, e aqui no Brasil, não. Isso foi na década de 1980. Então, eu resolvi abrir uma escola, porque a Mariana não era aceita em escola nenhuma, eu abri uma escola. Então, agreguei a educação popular do Paulo Freire com esse meu desejo de ter uma escola onde a Mariana estudasse junto com as outras crianças normalmente, junto com crianças, não importa se as crianças tinham deficiência ou não. Então, foi daí que eu comecei a gestar o que seria uma educação diferente da que era comum. Para começar, uma educação inclusiva. Concomitante com isso, foi criada a primeira escola nordestina de biodança, a primeira escola de biodança do mundo, da qual eu faço parte. A Azul, que está aí, assiste também, fazia parte, inclusive nós éramos colegas, terminamos juntos, fomos recebendo nosso título em 84. E o Rolando, então, começou a visitar a escolinha onde a gente estava. E aí ele dizia que ele tinha uma proposta de uma educação selvagem, que eu não concordava com esse título, né? Eu disse, Rolando, é o seguinte, não dá para ter esse título. Se a educação vem do princípio, então por que não a educação biocêntrica? Porque o que nós estamos fazendo na escola não é biodança na escola, é uma proposta que vem do princípio biocêntrico. E aí começamos, da década de 80 até 83, 84. O Rolando só veio concordar em 86, com esse título, com esse nome, que é totalmente diferente da proposta que ele fazia, né? Que, aliás, ele estava muito envolvido na construção da biodança, ele não tinha tempo de fazer uma proposta pedagógica. E aí nós começamos a desenvolver. E começamos a fazer trabalhos também na periferia, trabalhos no Pirambu. De novo, eu cito aqui a Azul, que participou desse trabalho no Pirambu, que a gente fazia biodança, mas fazia várias outras coisas. Que mais tarde a gente chamou as coisas que a gente fazia de vivências pedagógicas, em substituição àquilo que se chama de oficina. Então, as vivências pedagógicas da educação biocêntrica, ela é um leque muito amplo. Você pode usar exercício de biodança, pode usar o círculo de cultura, como você citou aí, que é uma herança do Paulo Freire. Pode usar a visualização criativa, pode usar arte, identidade, pode usar vários recursos, né? Práticas energéticas também. Então, as vivências pedagógicas, elas são importantíssimas para a gente desenvolver a educação. Hoje, a educação biocêntrica já tem um método estabelecido. A primeira coisa que nós fizemos foi desenvolver as categorias, que são 13 categorias. São categorias como inteligência afetiva, como expansão da consciência, como movimento, são sujeito individual, sujeito coletivo, construção do conhecimento, são 13 categorias. Essas 13 categorias, montando o modelo. Então, o modelo, ele 13 categorias, e mais a sua própria metodologia, que vem do Rolando Toro, que é a vivência biocêntrica, onde a gente usa bastante exercícios de biodança. É a reflexão que a gente agregou depois o Edgar Morin, é o diálogo do Paulo Freire,
e a ação transformadora, que depois eu e o César, na nossa prática, a gente introduziu esse elemento da vivência pedagógica. E o centro de tudo isso é o princípio biocêntrico. Então, o princípio biocêntrico é o centro de tudo. E aí a gente começou a configurar tudo isso, vendo que não era somente para a escola. Era para a escola, mas era também para o curso superior, como você falou, né? A pós-graduação, o ensino superior, nas comunidades, que é esse trabalho que vocês estão fazendo também, nos movimentos sociais, nas organizações, nas empresas. Então, a educação pode ser aplicada em todo espaço social que puder acontecer. Eu dei essas primeiras coordenadas aí, mas vamos ver se as pessoas querem fazer alguma pergunta, se você mesmo quer dar continuidade a essa reflexão, que eu não gosto de estar falando só eu. Gosto de ouvir e de ver como é que a gente encaminha a A conversa. educação biocêntrica, Ruth, aqui no ambiente comunitário, né, o que eu Tem vejo algum, não tem é nenhuma assim, eu tive o primeiro contato com você, né, pergunta aí? e aí veio toda a formação, depois a especialização, depois as Será que está práticas lá, Cássia? em algumas comunidades. E aqui na Meruoca, o que eu vejo, assim, a riqueza da educação Você está biocêntrica, vindo, os Cássia? estudantes, eles dão esse retorno para a gente, né? Diz assim, nem parece que é aula, tia. Por Está me quê? ouvindo? Porque dentro de um ambiente, essa semana, né, a gente foi dar O uma aula de pessoal educação está dizendo que o ambiental. sinal está cortado. É, mas tá dando para ouvir. Numa aula de educação ambiental, essa semana, eu Voltou? estava com o Francisco, né, ele está até também na live, a gente dando juntos, a gente viu que em 3 horas de aula, a gente conseguiu, começa com uma roda de Está me conversa, ouvindo agora? viaja numa visualização criativa, dali, que mundo a gente está querendo, vai para um desenho de arte, e aí eles desenham e eles já começam a se Está me expressar dando a para poder impressão que está falar da totalmente sua obra, falar da sua cortado. arte. Daí a gente faz uma vivência, da vivência nós vamos, já faz um momento de filme sobre o tema normal da aula. Quer dizer, E quando agora, Cássia, está é tanta coisa, me ouvindo? estou. Não, agora Está me tá ouvindo? bem. As pessoas estão dizendo que está ouvindo. Não tem nenhum retorno, nem seu, nem do grupo. Não, as pessoas estão dizendo que estão ouvindo você. Então, o que eu. E vocês estão me ouvindo, a Cássia? Tá, Darlildo? Então, assim, ver o que significa a educação biocêntrica na comunidade é uma coisa muito importante para a gente aqui. Quando você tem o retorno de uma criança, Sim. que diz da importância de ter aquele momento. Então, eles não estão vendo mais a aula como aula, eles veem a aula como um grande momento de prazer, de aprendizagem, estão aprendendo uma coisa, mas estão também se divertindo. Teve um menino, uma criancinha de 8 anos, né, que estava fazendo a máscara dele, eu ri muito, que ele perguntando se ele já tinha visto uma máscara, ele dizendo que já, na internet. Aí eu disse, se você está gostando, aqui estou, aqui é a vida real. Então, é assim, a educação biocêntrica faz as crianças e os adolescentes nesse projeto terem coisas da vida real. Como é que eu vou lá e faço uma comida? Como é que eu aprendo a servir, a comer em grupo, a me vincular com essas pessoas? Fazer biodança, mesmo no tempo de pandemia, com eles e com crianças, dando limite, dizendo que não pode chegar junto, não pode dar um abraço, e eles entrarem nessa sintonia fina, sabe? De obedecer, de cuidar do outro, de usar a máscara,
de não ficar chegando muito perto. Então, eu vejo assim a riqueza que é essa abordagem para você entrar na vida das pessoas e não só ensinar uma coisa, como você disse, assim, numa visão de oficina, mas numa visão de um É, ensino onde eu aprendo, ensino, me desenvolvo como ser humano e refino a minha sim, alma, né? Refino a identidade. Então, assim, essa é na minha visão de facilitadora, sim, pode é muito difícil você dar uma aula enfadonha, você usando a abordagem da educação biocêntrica. Não, certo. não é possível. Então, Ruth, assim, para nós, né, a tua estrada, né, a tua vivência como educadora e a sua história de vida deixa muito, tem muito legado que é importante ser dito, né, que é importante ser homenageado. E assim, como professora, e o que é que você diria, né, para todos os educadores e professores do Nordeste, do Brasil, por que essa crise, o que é que você diria para os educadores para diminuir essa crise, né, que a gente vive hoje, de humanidade, crise de um respeito às florestas, uma crise de falta de respeito à vida, como a gente está vendo em muitos pontos, né? O que você diria para nós, educadores, para que a gente possa cuidar das próximas gerações? Não estou ouvindo a Ruth, está ouvindo? Não estou ouvindo. Opa, agora. Hum? É. Ruth, eu não sei se você está me ouvindo, mas a gente não está ouvindo você. Como se você tivesse bloqueado o seu áudio. Não, né? Se nós saíssemos e entrássemos de Exato. novo. Agora, Opa, a Cássia, agora. a gente Vamos, vamos sair e entrar, Ruth, para ver se melhora. Tá bem?